Doutor, e no homem, como é que funciona? Andropausa, é isso? O mito, né? É assim, no homem a perda dos hormônios é mais sutil, mas não menos problemática. A partir da quarta, quinta década, o homem começa a ter uma queda acentuada, linear dos hormônios. A testosterona no homem tende a diminuir, não só a testosterona, mas o hormônio de crescimento e outros hormônios tendem a diminuir, tanto no homem como na mulher. No homem a gente vai falar da andropausa, vai falar da queda da testosterona, é importante, e em muitos homens causa o que a gente chama assim vulgarmente de tratada como disfunção erétil, quando na realidade a pessoa tem uma derrocada hormonal. A disfunção erétil é quando ela é um problema no órgão genital masculino. Ela tem ali uma alteração valvular no pênis, alguma coisa que impeça que ele mantenha uma ereção. Mas, via de regra, essa pessoa, quando você dosa esses hormônios masculinos, ele tem um testosterona mínima, tem lá 200, 170, quando a gente sabe que o ideal é entre 400 e 500, para manter o vigor da pessoa na plenitude. Então, essa andropausa, os sintomas são muito semelhantes ao da mulher. Que eu ia perguntar agora. Calor, fogachos, friachos, depressão, mesma coisa, aquela obesidade, a pessoa muda aquela gordura abdominal. Por que o homem fica barrigudo quando envelhece e fica com peitinho? Horroroso. Por que o cara fica desse jeito? Porque ele começa a produzir pouca testosterona e essa testosterona vira estrogênio. Através de uma enzima. Chama aromatase. Essa enzima ela produz o quê? Ela pega a testosterona no homem, ela sacaneia com o homem, né? E faz ele virar menina. Verdade, ele fica com... Não é comum você ver um cara de 50 e poucos anos lá, peitudinho e barrigudo? Né? E é tão natural que a pessoa não se dá conta, acha que aquilo é... Normal. Não é. É a alteração dos hormônios, são os hormônios caminhando para os lugares errados. E a andropausa é tão danosa quanto a menopausa. Atentem, eu vou falar uma coisa que é importante os homens saberem. O homem também tem osteoporose. Isso que eu ia te perguntar, se é mais comum, mas é mais forte na mulher, mais comum na mulher, né? Mas o homem também tem. O homem tem a proteção da testosterona, porque a testosterona protege o homem da osteoporose. Só que quando começa a ter queda, aquelas pessoas, por exemplo, uma outra coisa que causa osteoporose, ninguém vê, cirurgia bariátrica. É mesmo? As pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm tendência a desenvolver osteoporose, então precisa tomar cuidado. Então, outro assunto que a gente pode abordar depois, mas na andropausa, por exemplo, os sintomas são tão violentos quanto, só que como o homem vai muito menos a médico, o homem ainda tem aquela coisa do eu não preciso de nada disso, eu sou machão, onde já se viu, e pereré, e sofre e chora sozinho de madrugada. Entra em depressão do mesmo jeito, se sente diminuído, covarde. Então isso tudo precisa ser muito bem avaliado. A andropausa é danosa demais, ela acaba com o casamento muitas vezes, né? O cara não tem condição, não mantém relação sexual com a mulher duvida, acha que ele tem um amante na rua, né? Então são coisas que precisam ser pensadas, faladas abertamente. As pessoas precisam entender que precisam de ajuda, precisam entender o próprio corpo, precisam saber que existe maneira de você resolver esses problemas. Você pode ter um envelhecimento saudável, você pode ter uma vida saudável, plena, longa, duradoura. Então, tem um norte-americano, um cientista assim, maluco, ele teve num congresso em Milão, ele falou que o homem que vai durar 150 anos com saúde já nasceu. E que nós temos corpo para viver 1000 anos. Então, esse cara vive no Vale do Silício, é um cara sensacional. E ele é financiado pelas empresas do Vale do Silício nos Estados Unidos para fazer pesquisa anti-aging. Então, fica aí o dado. A gente pode prolongar a vida tendo saúde e responsabilidade. Como? Alimentando bem. Tá? Procurando ter menos diminuição do estresse, combate ao estresse, alimentação boa, combate ao estresse.
Atividade física e, quando necessário, quando indicado, reposição hormonal sim, por que não? A modulação hormonal para o homem, ela também é bastante eficaz? Sim, tanto quanto. A gente pode também, da mesma forma, utilizar bioidênticos, que são através com base transdérmica, né, que a gente usa uma base que ele é absorvido pela pele, de aplicação noturna, né, ou pode ser feito em forma de injeção por um período que você dosa, que ela testa a quantidade de testosterona periodicamente e vai entendendo o quanto que aquela pessoa precisa de reposição através de medicação injetável ou por hormônio em forma de gel transdérmico. A partir do momento que a pessoa começa a utilizar do medicamento, digamos assim, em quanto tempo ela já começa a sentir as melhoras? Existe já mais ou menos um estudo sobre isso? Na média em 15 dias. A pessoa começa a ter realmente aquela sensação de bem-estar, ela começa a sentir melhor, ela começa a readquirir o vigor físico, a memória, ela começa a acordar melhor, começa a dormir melhor. Então, evidentemente que não é só o hormônio, não há milagres. Há um conjunto de fatores a serem tratados. Volto a frisar, estou falando bastante isso, que é para as pessoas entenderem que não vão buscar um milagre. A doença vem sozinha. A saúde a gente tem que dar trabalho para ter. Para resgatar a saúde dá trabalho. Então a gente precisa arregaçar as mangas, ver o que precisa, corrigir e trabalhar. E o resultado vem. Eu acho bacana uma coisa que o doutor fala, que é aquilo que o nosso corpo é o nosso veículo, né? Aquele que nos leva para todos os lugares. Então, acho que a prevenção, que, na verdade, o nosso programa ele tem como foco falar muito da prevenção. Então, eu acho que é isso, você saber o que está acontecendo com o seu corpo e cuidar antes que venha, entender o corpo, não é isso, doutor? Sim, essa é a razão de a gente ter tanto trabalho, ter tanto entendimento, tanta busca na melhoria da condição de vida, porque a gente acredita que é possível viver mais e melhor, né? Tem colegas que exercem funções assim de, vão levar, atender o idoso, tadinho, ele já está sem memória, ele já está andando mal, encosta ele num canto e vamos embora fazer outra coisa. Não, você tem condição de resgatar pessoas e transformar a vida em qualquer idade. Em qualquer idade. Você pode melhorar a condição. Quem não tem uma vovó, você olha para a cabecinha dela, está sem cabelo, está com toda consumida os músculos, aquilo é falta de hormônio. Ela nunca tratou. Ela nunca recebeu um apoio. Olha para a tireoide dela. Dá uma olhadinha, vê se ela não está com mau funcionamento. Então a gente precisa entender, saber com precocidade, porque quanto mais precocemente a gente descobre as doenças ou vai atrás de saber o que está entendendo, o que está acontecendo com o corpo, mais fácil, mais rápido, mais seguro é o tratamento. Seja de qual for, falo de qualquer doença, né? A pessoa está com alteração no corpo, não estou legal, estou me sentindo mal, vai ver, dá uma olhada, procura entender, olha para o teu passado, vê se você não tem na sua família pessoas com problema de tireoide, com problema de câncer de próstata, de ovário, de mama, veja se você não tem na sua família pessoas com disfunções na tireoide, provavelmente você vai ser mais um deles, então corra e previna-se. Então, o nosso corpo fala, ele diz o que está acontecendo, a gente é que tem aquela surdez de não querer entender. Então a gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso corpo, a gente precisa entender, ter a sabedoria de saber, olha, não está legal, tem alguma coisa de errado. Vamos ver o que está acontecendo? E não ter medo de enfrentar. Porque a pior doença é aquela que a gente não conhece. A pior doença é a ignorância. Isso é ruim demais. Então a gente tem condição de resolver problemas, minimizar danos, né? fazer um bom rescaldo e melhorar a qualidade de vida. Você pode ter uma vida plena, você pode ter uma vida de sucesso, você pode recomeçar projetos aos 60, 70 anos, fazer coisas novas nessa época.